Boa noite. A gente tem o texto no livro de João, capítulo 12, dos versos 12 até o verso 19. Livro de João, capítulo 12, versículos 12 até o 19. Vou estar procedendo com a leitura. Jesus entra em Jerusalém. Tem algumas versões que diz a entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas: Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido e o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Oremos. Pai de amor, pedimos que o Senhor ministre essa palavra em nossos corações. Deus amado, dá-nos da tua paz, que teu Santo Espírito possa estar abrindo os ouvidos e preparando cada coração, possa estar apto para receber a tua palavra. Me usa como instrumento, Deus, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, anteriormente, Jesus ele estava em Betânia, no dia anterior. Ele estava num tempo de comunhão juntamente com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E as pessoas, elas sempre acompanhavam Jesus e estavam sabendo da presença dele ali e também desse milagre que Jesus fez ressuscitando Lázaro. E nessa ocasião, Jesus ele vai, entra na cidade de Jerusalém. E já tem aquela multidão que está sabendo que Jesus está ali na região e eles já estão ansiosos por essa entrada e sabendo do que Jesus fez, desses milagres, muitos curiosos, aqueles visitantes de fora da Judéia, os prosélitos, que eram vindos de outras localidades para celebrar a Páscoa aqui na cidade de Jerusalém. Tem a presença da população local, que testemunhou a ressurreição de Lázaro, e também os líderes religiosos que estavam ali no meio e preocupados com o que Jesus poderia fazer durante essa Páscoa, durante essa semana que era tão importante para o povo. Jesus ele monta num jumentinho e ele é recepcionado pelo povo naquela cidade. A profecia que está lá em Zacarias 9:9 diz o seguinte: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumento. Então hoje, quando a gente tem uma transição de presidente, de liderança, a gente vê todo aquele aparato, toda aquela organização com carros, até carros fortes, blindados, para fazer essa recepção do novo governo, do novo chefe de Estado. E aqui Jesus ele vai e entra na cidade de Jerusalém em cima de um jumentinho. Então a gente imagina, mais ou menos como um rei, um governo importante, tivesse numa estradinha que nem o Alfredo tem lá. É um jumentinho, ele serve para carga, para o serviço do dia a dia,
utilitário para o dia a dia, que o governo vai lá, pega uma estradinha branca, né, a cor branca simboliza a paz, e vai lá, entra naquela cidade, ou né, naquela capital para se tornar um chefe de Estado. Imagina a simplicidade. E o povo lá, todo pronto para receber esse homem. Então esse jumentinho, ele tem essa representação dessa humildade de Jesus. Quando a gente lembra a forma que ele veio ao mundo, ele veio num lugar simples, né, tipo um celeiro, onde viviam os animais, eram cuidados dos animais, e ele foi colocado numa manjedoura. Né? E o início desse reinado também é representado nessa humildade, nessa forma simples, em cima de um jumento. Por quê? Porque para que ele pudesse ser visto de uma forma acessível por todos, até para os mais pobres. Né? Se a gente pensa hoje quando um governo vai assumir o poder, será que tem espaço para mim lá? Pode ter, mas bem de longe, não consigo chegar perto, né? Tem um monte de segurança, tem muitas barreiras, né, que impedem as pessoas comuns de se aproximarem, mas aqueles que estão junto com eles lá, as pessoas influentes, que têm recursos, grandes empresários, elas conseguem chegar mais facilmente, né, a esses governos, a esses políticos. E ali o povo, ele recebe Jesus com grande alegria, porque é uma profecia, né, tá lá no Antigo Testamento, e Jerusalém, né, tanto não só Jerusalém, mas o povo de Israel, ele estava nessa expectativa. E as pessoas, elas, ao ouvirem esse Jesus, né, todos os milagres que ele realizou, e esse momento ali da Páscoa que ele iria participar junto, eles logo queriam, né, já estavam iniciando, né, as pessoas mais simples já estavam vendo que o Salvador, o Messias, ele estava presente ali. Então eles fizeram, né, essa grande recepção, né, nesse contexto, nessa humildade, que talvez os seguranças, os guardas romanos estavam olhando para aquilo lá, olhar mais um movimento, né? Os judeus, eles estavam submetidos ao poder de Roma, e eles com certeza tinham soldados e seguranças lá, e só olhavam para aquela situação. Bom, o que será que vai acontecer aqui? Muito diferente, né, das entradas triunfais que os generais do exército romano recebiam quando eles conquistavam novas terras, novos territórios para Roma. Eles eram recepcionados nas cidades com grande alegria, né, mostravam seus despojos de guerra e também traziam junto consigo aquelas pessoas escravizadas, né, demonstrando a sua vitória e seu poderio, conduzindo esses escravos, né, para a arena, muitos para servirem, né, de atração para o povo, ver eles lutando entre si, se matando, ou animais estraçalhando esses homens. Né? Então essa é a representação de um rei de paz. Essa chegada do rei messiânico também proclama a restauração de Israel por meio de si mesmo, na vida de Jesus, e reivindica o seu reinado. Né? Jesus sentado nesse jumentinho, né? ele representa essa vinda desse reinado que havia sido profetizado anteriormente. Aquilo que o povo já sabia, né? Muitos estavam nessa expectativa e nessa esperança, e alguns também nem aí, né? Preocupados com seu poder político, sua influência religiosa que tinha na nação de Israel, e também juntamente com, né, o poderio de Roma, que dominava o Estado. No caso, esses líderes religiosos. E o jumento, ele também revela a humildade pacífica deste reinado. Diferente daquilo que o povo via no domínio pelos romanos, né, quando chegava com seus cavalos de guerra e os escravos, Jesus não, ele chega de forma humilde, pacífica,
né? Sem muito alarde, sem expressar vitória ou sangue derramado. Não, muito diferente disso. Um reinado de paz, um reinado de alegria. E essa paz que Jesus proclama e vem trazer, ela é uma paz que não é terrena, ou porque a situação do momento está boa, né? Não tem guerra. Não, é uma paz que vai além, alcança a nossa alma, o nosso espírito, e é uma paz que a gente pode encontrar se aproximando de Jesus, se aproximando de Deus. Não uma paz que a gente alimenta, por exemplo, no dia a dia, recebendo notícias boas, né, de que não existem guerras, que não existe homicídio. Não, muito além disso. E que apesar dessas guerras que a gente tem visto e experimentado, né, desses homicídios, dessas mortes, dessas perseguições que a gente vê aos cristãos, né, como a gente teve esse momento Paulo e Silas, é uma paz presente. Mas como que essa paz ela pode ser alimentada em nossas vidas? Será que ligando a televisão de manhã e vendo todo aquele caos, aquele horror acontecendo no mundo, aquelas notícias sensacionalistas que a gente vai ver uma distorção da informação só para eu ver, abrir aquele link de notícia na internet? Não. Essa paz eu encontro através da busca do relacionamento íntimo com Deus, né? Conhecendo a verdade que a gente encontra na palavra de Deus. E essa verdade, ela vem, a gente vai alimentando o nosso espírito e vai produzindo essa paz em nosso coração. É que é uma paz além desse mundo, que está a parte desse mundo, mas que a gente vive e experimenta através dessa busca que a gente tem e realiza, né, juntamente com Cristo, através da sua palavra. A recepção de Jesus pelos peregrinos com a colocação de seus mantos e agitando os ramos, enquanto Jesus passava, simboliza a paz e a vitória. Essa paz que eu já falei e essa vitória, sobre o quê? A vitória que ele teria sobre a morte, né? Apesar de todo esse sofrimento que ele precisaria passar, que ele saberia que haveria de passar nessa semana, ele cria, ele tinha essa confiança no Pai amado dele, de que ele obteria a vitória sobre a morte. E essa vitória foi alcançada. Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus Cristo, ele ressuscitou. Essa é a grande vitória de Cristo para nós. E isso representa para nós também uma expectativa de vitória. Não de vitória aqui, de construir um grande império, de ter grandes conquistas, mas uma vitória além, né? Espiritualmente falando, de ter uma nova vida, uma vida juntamente com Jesus Cristo, no lugar que Ele tem preparado para nós. Por quê? Porque Ele proporcionou isso para nós, através da sua morte lá na cruz do Calvário, em obediência a Deus, ao Pai eterno. No verso 16, nós lemos: naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. Quantas vezes nós temos conversas, né? Falamos sobre alguma situação no trabalho, definimos alguma coisa e depois de algum tempo essa conversa é retomada e às vezes nós não lembramos, né, do que foi decidido, do que foi acordado. E vem uma pessoa e fala: não, lembra daquilo lá. Ela vai lembrando, a gente dá aquele estalo na memória, nós temos a lembrança daquilo que foi falado, sobre o que foi decidido. E aqui os discípulos também, no momento
Eles estavam junto ali, vivendo aquele momento, quando Jesus estava sentado naquele jumentinho, né, sendo adorado pelas pessoas que estavam no entorno com aquelas folhas de palmeira, né, agitando essas folhas de palmeira e lançando seus mantos, né, para que Jesus pudesse passar. Os discípulos lá, né, sem compreender direito o porquê daquilo, mas vivendo tudo isso, experimentando esse momento. E lá na frente dá aquele estalo, aquele pensamento: nossa, olha, Jesus, Ele nos falou sobre isso, e vem a lembrança, né, de todos esses momentos pré-crucificação de Jesus. E nós também, quantas vezes enfrentamos momentos, temos, né, uma prova, talvez estamos passando por uma provação, a gente vai vivendo aquilo, às vezes vai meio que empurrando com a barriga, sem saber direito o que fazer, mas vamos seguindo em frente. E depois, quando passa toda essa situação conturbada, turbulenta, nós nos lembramos daquilo que a gente enfrentou e o aprendizado, aquilo que o que veio para a gente como ensinamento, né? E ali, interessante que João, ele relata isso, né, como uma coisa no futuro, expressando também essa fé, né, dessa expectativa. Eu vou ler de novo, olha, o verso 16. Naquela ocasião os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele, e também que era isso que tinha acontecido. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, né, veio aquele filme na memória de tudo o que Jesus passou, de tudo aquilo que eles experimentaram juntamente com Jesus. No verso 17, a multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então, muitas das pessoas, elas queriam ver esse Jesus, né? A gente pensa hoje quantas pessoas famosas, né, estão aparecendo na mídia, pipocando. Às vezes se tornam famosos por uma fala, né, ou por algum vídeo e repentinamente explodem nas mídias sociais. E talvez um pouco desse evento também tenha acontecido aqui com Jesus, né? Essa ressurreição de Lázaro tenha despertado o interesse das pessoas, né, para irem ver. Então, também foram lá como curiosos para querer ver quem que era esse Jesus, o que ele tinha, né, se ele tinha algo a mais, qual era desse cara, né? E hoje em dia a gente se ouve por aí. E além dessas pessoas, no verso 19, os fariseus, eles disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Né, para esses homens, para esses religiosos, né, com interesse na política, né, querendo as suas cadeiras nos lugares importantes, né, esse evento aqui de Jesus sendo recebido na cidade de Jerusalém talvez não foi muito positivo. O descontentamento deles é bem claro nesse momento. Não estamos conseguindo nada. Eles estavam procurando alguma forma, alguma razão para cortar o barato desse Jesus aí, mas não foi nesse momento, e ali que eles procuraram armar para que Jesus ele fosse preso, né, sofresse esse julgamento e viesse a ser crucificado. Então que, né, a gente não se coloque numa posição como eles, apesar de estar conhecendo toda a lei, né, os profetas. Esses homens, eles eram grandes estudiosos, né, da lei, da palavra de Deus que se tinha até então na época, e eles não conseguiram acreditar, não conseguiram ver, visualizar Jesus, né, a vinda do Filho de Deus que veio para remir o pecado do mundo, para libertar o povo de Israel, né? Então, que
a gente possa abrir os nossos olhos, né? Jesus, Ele está vindo, o caminho dele o caminho a Ele está aberto, que a gente possa meditar nessa semana o quanto Jesus sofreu em nosso favor, tudo aquilo que Ele passou, que a gente entenda e veja a importância de a gente estar seguindo a Jesus Cristo, buscando uma vida de relacionamento íntimo com Ele, buscando essa paz verdadeira, mas que ela não vem, né, de uma forma simples. A gente precisa ir ao encontro disso. E, né, desses 3 grupos, né, que eu comentei, os visitantes de fora da Judéia, os prosélitos vindo de outras localidades, a população local que tinha testemunhado a ressurreição de Lázaro e os líderes religiosos, que a gente possa se identificar com aqueles que busquem, que querem ir ao encontro de Jesus para adorá-lo verdadeiramente, não apenas se aproximar com algum interesse, ou ver, opa, aqui tem um borbulhinho, o que será que tem aqui, o que será que tem nessa igreja, será que vale a pena, será que eu vou ganhar alguma coisa ali, será que eu vou receber uma bênção ali? Mas sim ir buscar um encontro de coração, que a verdadeira intimidade com Deus, ela parte de nós, do nosso interesse, né, na forma do Espírito de estar buscando conhecer a Deus, um interesse num Deus, né, Salvador, não apenas um Deus que oferece bênçãos. E pior ainda, né, como os líderes religiosos, só preocupados com poderio, com cadeiras importantes no meio político e até mesmo na religião. Né? Quantas pessoas a gente vê que parece que o domínio, né, uma liderança boa, influente na igreja, desviou grandes líderes, perderam o foco em Deus e foram para conquistas, né, a questão da teologia da prosperidade, a importância que eles deram para o Deus da bênção, para a bênção, não para o Deus da bênção. Que a gente medite nisso nessa semana, essa Páscoa possa ser diferente em nossas vidas, né? Lembrando desse sacrifício salvífico que Jesus fez em nosso favor, redimindo o nosso pecado, nos trazendo paz e esperança de uma nova vida, de uma ressurreição, assim como Jesus foi glorificado. Nós também seremos glorificados um dia. E que essa esperança possa estar sempre viva em nossos corações. Então, gostaria de orar para finalizar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nós lembramos toda a Sua caminhada de obediência, seguindo rumo à cruz. Te agradecemos porque padeceste em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, mas que ao 3º dia Tu ressuscitaste, nos trazendo uma esperança de nova vida. Reconhecemos a salvação em Ti, Jesus, e queremos também proclamá-la para que outros venham conhecer essa verdade. Nos ajude para que possamos viver essa fé e essa esperança no dia a dia em nossas vidas. E que apesar de todas as situações que nós enfrentamos no cotidiano, todos os eventos que tentam nos afastar de Ti e que tentam nos tirar momentos de comunhão contigo, o Teu Santo Espírito possa estar junto conosco, nos dando a força de que precisamos. Pai querido, que a nossa fé seja firmada em Ti e que o exemplo de Jesus Cristo possa estar sempre presente em nossas mentes e corações. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.